Você tem que olhar para Jesus. Não olhe para o homem. Não olhe para mim. Tem que olhar para Pedro. Enquanto Pedro andou por cima das águas. Enquanto Pedro estava olhando para quem? Para Jesus. Pedro estava andando por cima das águas. Quando Pedro deixou de olhar para Jesus, começou a olhar para as circunstâncias, ele começou o quê? A afundar. Você tem que olhar para Jesus. Nunca olhe, nunca siga o homem. Entenda bem que eu estou falando para você, irmãos. A Bíblia nos ensina a seguir ao Senhor Jesus. Quem segue o homem se dá mal. Quem segue Jesus se dá bem. Por que estamos falando sobre isso? Sempre, todas as igrejas que eu passei, eu sempre falei para o povo, sempre ensinei: irmãos, vocês não são meus discípulos, vocês são discípulos do Senhor Jesus. Sempre me preocupei com isso, porque quando eu saísse de uma igreja e fosse transferido para um outro bairro, uma outra cidade, para que as pessoas não fossem atrás. Isso é muito importante. Um pastor que se preocupa com isso, que quer formar ovelhas para Jesus, ele fala isso, ele ensina isso. Um pastor de Deus é aquele que forma um povo para quem? Para Jesus e não para ele. Eu nunca permiti que isso acontecesse na minha vida. Eu estou 25 anos com Jesus, 25 anos que eu faço a obra de Deus, já passei em várias igrejas, vários lugares, e todas as igrejas que eu passei, eu sempre ensinei: olhe para Jesus. O dia que eu for transferido, não sai da igreja, não vai atrás de mim, porque você é discípulo do Senhor Jesus. Quem está entendendo? Eu pastoreei tão perto aqui, tão próximo daqui. Eu fiquei lá 5 anos e meio. Minha esposa está aqui, sabe que isso é verdade. Tempo em tempo eu falava para eles: olha, um dia eu vou ser transferido, mas fique nessa igreja, não saia, permaneça. Tanto é que quando eu fui transferido para cá, ninguém veio atrás de mim. Por quê? Porque eles aprenderam e colocaram em prática. Quando eu fui transferido, todos os contatos de membro que eu tinha de lá, eu entreguei tudo na mão do pastor que me substituiu, porque eu não podia ficar mais comigo, eu tinha que respeitar ele. Eu nunca fiquei com contato de membro das igrejas que eu passei. Por quê? Porque eu já não sou mais pastor de lá. Quem está entendendo? Eu deixo para o outro pastor. Isso é respeito. Foi o que João Batista fez. Quando João Batista tinha os seus discípulos, antes da aparição do Mestre, do Senhor Jesus, porque ele veio para preparar o caminho. E quando Jesus apareceu, estava ele e os seus discípulos, João Batista. Jesus apareceu caminhando. Olha só, preste atenção. Jesus apontou para o Senhor Jesus e falou assim, eu estou apontando assim como imaginando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus ia passando, e ele falou para os seus seguidores: a partir de agora é ele que vocês têm que seguir, não mais eu. O bom pastor aponta para Jesus, não para si. Então olhe para Jesus. Estou aqui há 6 anos e meio. Um dia eu vou ser transferido. Você quer me ver feliz? Permaneça aqui. Quem está entendendo? Por quê? Porque nós temos que olhar para quem? Para Jesus. Não olhe para o homem. A irmã Rosângela citou aqui no início: vão é o socorro de quem? Do homem. Não sei se você prestou atenção, eu fico no escritório, mas eu presto atenção, estou com a antena ligada. E ela citou: vão é o socorro do homem. Isso está na Bíblia. Então não é eu que vou mudar a sua vida, nenhum pastor, nenhum obreiro. Olhe para Jesus. Há uma carreira que te foi proposta, e quando a pessoa ela perde o alvo, o foco da carreira que foi proposta, quando ela deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para o homem é falho. Não faça isso. Você não é meu discípulo, você é discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus? O dia que eu não estiver mais aqui, permaneça aqui. Eu vou ficar muito feliz de saber que você ficou firme. Pelo menos da minha parte,
Eu ficaria muito triste de estar em outro lugar e falar: pastor Jorge, o povo lá, o senhor ficou, e depois que o senhor saiu, todo mundo se espalhou por aí. Pode ter certeza que se isso acontecer, eu iria chorar, e vou chorar muito. Eu vou falar: Jesus, eu não fiz um povo para o Senhor, eu fiz para mim, e eu não quero isso. Estou entendendo? Por quê? Porque você tem que olhar para Jesus. Porque, olha só, ele é o que? Olhando para Jesus, o que? Autor e consumador do que? Da fé. Então é Ele, meu irmão. A carreira que te está proposta, foi proposta por Ele. Então é para Ele, é por Ele, para Ele, que são todas o que? Todas as coisas. Amém? Permaneça firme, olhe para Jesus.